Lucas 19, versículo 1 ao 10. Lucas 19, versículo 1 ao 10. A palavra de Deus diz assim, no verso 1. Lucas 19, versículo 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu, recebeu com jubilo, e vendo todos isso, murmurava, dizendo: quem entrará para ser hóspede de um homem pecador? E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje vê a salvação nessa casa, pois também esse é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Pode tomar seus assentos, irmãos? Se possível, mantenha a sua Bíblia aberta. Um tema que eu dou nessa mensagem aqui é: Jesus, ele procura os perdidos, irmãos. O contexto aqui dessa passagem, a qual nós lemos, Jesus estava na sua última semana antes de cumprir sua missão, antes de dar sua vida por nós na cruz do Calvário. Aquela seria a última vez que Jesus estava passando em Jericó. Jericó, irmão, não é a mesma Jericó dos dias de Josué. Essa Jericó aqui, ao qual nós estamos lendo, é uma Jericó que foi reformada por Herodes o Grande, de outro local. E um fato interessante é a conexão entre o final do capítulo 18 de Lucas e o começo do capítulo 19, porque em ambos os relatos se refere a fatos ocorridos em Jericó. No primeiro caso, um homem cego foi curado e salvo por Cristo. No segundo caso, um homem rico foi alcançado pela graça. Era o dia mais importante na agenda de Jericó. Uma multidão, irmãos, estava se apertando para estar com Cristo. Mas de tantas pessoas ali, só duas foi salva. E o interessante aqui é que um era esquecido e o outro era odiado. Porque um era o cego Bartimeu e o outro era esse homem aqui, que era rico, mas era odiado por todos. Um era nobre, o outro era mendigo, mostrando que Deus não faz acepção de pessoa. Não importa a posição política, financeira, a sua cor, a religião, Deus, ele quer salvar. E quando Deus quer salvar alguém, quer fazer a obra na vida de alguém, Deus não quer ver esses imbecis, porque isso não interessa para ele. Deus, ele olha para a alma do homem, quer resgatar o homem da profundeza do pecado, do caminho da morte ao qual todos nós vivíamos. Aleluia. Começando no texto aqui, irmão, no versículo 1, o texto diz, e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Uma primeira lição que nós aprendemos aqui, irmãos, era uma oportunidade única essa. Porque o autor Lucas, ele diz claramente que Jesus entrando em Jericó ia passando. Jesus ia embora, irmão. Então era uma oportunidade única. Jesus estava caminhando para a entrada triunfal. O dia era domingo. Jesus nunca mais iria passar novamente em Jericó. O verbo aqui, ia passando, o verbo no grego aponta para uma ação única. Jesus não iria mais voltar em Jericó. Ele estava passando para nunca mais voltar. Nesse ponto, Jesus está dentro da cidade reconstruída por Herodes o Grande. Essa Jericó aqui, irmãos, era uma Jericó diferente daquela de Josué 6, ao qual foi destruída. Nessa cidade, irmão, ficava o palácio de inverno de Herodes, um teatro, uma fortaleza e um hipódromo.
Essa cidade era um retrato do mundo, irmão. Essa Jericó aqui era considerada como uma colônia de férias para aquelas pessoas que viviam naquela época. Nessa Jericó aqui, só quem ia para lá era quem tinha muito dinheiro. Só quem habitava lá era o sumo sacerdote, era homem de patente. Era lá que Herodes o Grande passava suas férias, segundo os estudiosos. Então a Jericó representando a miragem que o mundo oferece para as pessoas. Essa Jericó, tipologia aqui, é o mundo hoje em dia. O mundo oferece muitas miragens para as pessoas. O mundo chama a atenção. O mundo enche os olhos das pessoas. E até de nós cristãos temos que tomar cuidado. Porque o mundo mostra uma felicidade falsa, uma falsa paz, uma falsa prosperidade. A verdadeira felicidade, a verdadeira paz, a verdadeira segurança está em Cristo Jesus. Não. E essa Jericó aqui representava isso. E era uma miragem para aquela pessoa. E a oportunidade de conhecer a Cristo foi dada a todo mundo nessa cidade. Porém, apenas 2 pessoas foram salvas, irmão, dentro dessa cidade aqui. Segunda lição nós aprendemos no versículo 2 aqui, ó, acompanha comigo, é que eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. A segunda lição aqui, um homem rico que era porém pobre. Zaqueu, cujo nome significa justo, um nome que não combinava com a sua atual maneira de viver. Zaqueu é um retrato de uma pessoa, irmão, que tem nome que está vivo, mas na verdade até é morto. O nome dele representava justo, mas de justo esse homem não tinha nada. E o escritor Lucas diz mais, ó, e esse era o chefe dos publicanos. Ele era odiado, irmão, por todos, irmão, principalmente pelos judeus, porque era uma profissão ao qual ele trabalhava para Roma, e ele cobrava imposto do povo, e imposto esse que muitas vezes era muito caro, que fazia dele ser odiado por todos. E a riqueza, irmão, esse homem aqui era muito rico. Ele não era um publicano qualquer. O texto diz claramente que era chefe dos publicanos. Essa palavra aqui, irmão, é a única usada no todo o Novo Testamento. Ele era chefe. O que significava? Ele que comandava outros publicanos. Ele tinha um bando. Ele comandava. Ele não era qualquer publicano, não. Era ele que comandava. Um exemplo, ele tinha 10 pessoas que trabalhavam para ele, ou 20 pessoas que trabalhavam para ele. Ele era chefe dos publicanos. E Lucas ele diz mais, e era rico, irmão. Zaqueu não era bem sucedido, não, ele era rico. Possivelmente dentro dessa cidade aqui, Zaqueu era o mais rico que tinha. Aleluia. Era um homem de patente alta, era um homem de poder financeiro alto, porém era pobre, irmão. Porém precisava de Cristo, porém precisava da salvação. Só que Zaqueu, sendo rico, Deus de alguma forma trabalhou no coração daquele homem, para aquele homem ser atraído até Jesus, irmão. No versículo 3, acompanha comigo. Você vai ver agora, irmão, os obstáculos que Zaqueu enfrentou para se encontrar com Jesus. No versículo 3 a Bíblia diz, ó, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. O primeiro obstáculo, irmão, que estava atrapalhando Zaqueu era a profissão. Ele era publicano, pessoas odiavam ele. E aqui é uma lição: muitas das vezes pessoas do mundo hoje têm esse obstáculo, porque nem toda profissão é digna para alguém trabalhar. Um exemplo: tráfico, prostituição. O mundo pode até aplaudir certo tipo de profissões, porém para Deus não é certo esse tipo de profissão. E muitas das vezes o diabo solta na mente da pessoa: você não é digno de ir lá para a igreja, você não é digno de servir a Deus, você não é merecedor da graça. E isso é uma mentira, irmão, porque todos nós, igual o irmão falou aqui, ninguém merece a salvação, é pela graça, Jesus nos comprou. E a profissão desse homem aqui colocava um empecilho, uma barreira entre ele e Deus. A religião da época apontava para a cara dele e falava: você não presta, você não é digno, você não é merecedor, você vai para o inferno. A religião da época falava isso para esse homem.
Esse homem aqui, possivelmente, ele não botava planta no pé do templo naquela época, porque ele corria risco até de morte. Segundo, o status social, irmão, foi outra barreira para esse homem. Ele era rico. A riqueza governa o coração de muitas pessoas, irmão. Mas Zaqueu toma uma atitude que contraria tudo. A sua riqueza ele deixou de lado. Zaqueu talvez era muito tempo, já era um chefe dos publicanos. Só que talvez aquela riqueza ali, como a riqueza de hoje mudando também, ela não preenche o vazio que habita dentro do homem. Porque dentro de cada pessoa habita um vazio que é do tamanho de Deus, irmão. Aleluia. E a prova disso está o próprio Salomão. Você estuda sobre Salomão. Salomão foi o homem mais rico que existiu. Teve tudo, a toda sabedoria. A Bíblia vai dizer, claro, ele diz que o que os olhos dele quis, ele não negou. Esse homem desfrutou dos prazeres sexuais, desfrutou de riqueza, desfrutou de tudo que o dinheiro podia dar. A prata nos dias de Salomão não servia para nada, era ouro maciço, ouro puro, o império daquele homem. E ele vai dizer que tudo isso foi vaidade, que isso não preenche a verdadeira felicidade do homem. E Zaqueu com certeza se encontrou nessa situação. Porque quando um homem que está preso no bem material se cai em si, ele vê que tudo aquilo não vale de nada. Zaqueu estava nessa situação. Terceiro, a condição física de Zaqueu era um empecilho para ele, irmão. A Bíblia diz que Zaqueu era pequena estatura. Zaqueu não fez de uma dificuldade física desculpas para não ir a Cristo. Então não faça desculpa de situações de dificuldade física, de você não vir a Cristo. Não coloque empecilho, isso não é empecilho para ninguém, irmão. Zaqueu não fez isso, empecilho, para ele vir a Cristo. Mas de todos os obstáculos, irmão, tem um que é o pior. Tem um que alerta para mim e para você. De todos os obstáculos, um chama a atenção. Vai comigo no versículo 3 de novo. O texto diz, Lucas 19:3. Ele procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão. Esse é o pior obstáculo que existe. E muitas das vezes, tomar cuidado, eu e você também nos colocamos como um obstáculo. A multidão, irmão. Quem era essa multidão? Pessoas que presenciaram milagres estavam ali, que comeram do pão e do peixe. Pessoas que seguiram a Cristo há mais de 2 anos e meio estavam seguindo a Cristo. Apóstolos, discípulos. E nós temos que tomar cuidado para não nos tornarmos obstáculos para aqueles que estão no mundo e não conhecem a Cristo. Temos que tomar cuidado para não fazermos igual os fariseus, que acham que o reino do céu está na mão sua, está na mão de Deus. Deus salva quem Ele quer, na hora que Ele quer, no momento que Ele quer. Os fariseus achavam que a salvação estava na mão deles. Os fariseus apontavam para aqueles que vão ser condenados. Você vai ser salvo se fazer isso. Não, irmão. A salvação depende de Deus. Não depende de mim, não. Não depende do pastor, não. Não depende da Madureira, da Belém, do ministério aqui, não. A salvação depende de Deus. É Deus que resgata o homem. Se a salvação dependesse de nós, vamos estar todo mundo perdido. Estava todo mundo no inferno. E temos que tomar cuidado, irmão, porque os fariseus, lá em Mateus 23:13, Jesus diz, mas ai de vós, escribe fariseus hipócritas, pois fecha aos homens o reino do céu, e nem vós entra, e nem deixa entrar o que estão entrando. Os fariseus, irmãos, tomaram a chave do reino do céu na época de Cristo. Eles apontavam os dedos para as prostitutas e diziam, vão tudo para o inferno. Eles apontavam o dedo para quem era pego no pecado, vão tudo para o inferno. Eles apontavam o dedo para os publicanos e diziam, estão tudo no inferno. Mas Jesus olhou para a cara e falou, quem está no inferno é vocês, porque os publicanos e as prostitutas precedem vocês a entrar no reino do céu. Isso é Bíblia. Se nós não tomar cuidado, nós acabamos igual um fariseu. E sabe como nós viramos obstáculos, irmão? Primeiro, quando colocamos o costume dos homens acima da doutrina de Deus. Costume não é doutrina de Deus. Tem gente que vê demônio em roupa,
vê demônio em brinco, vê demônio em assistir televisão, vê demônio em ir no cinema, vê demônio em jogar bola, vê demônio no passeio, e pega a doutrina do homem e coloca como doutrina bíblica, sem ser. E aí que nós nos tornamos obstáculos. Muitas das vezes nós achamos que a gente vai a pessoa mudar com a gente impondo, mas é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que molda o coração do homem, faz ele trocar a fala, trocar a roupa, trocar as vestes e ser transformado. É o Espírito Santo de Deus que transforma. Jesus fala: vinde a mim, os cansados e oprimidos. Ele chama. É você dar o primeiro passo e ele te transforma. Não depende da sua mão, da minha mão, não é da mão do pastor, não. É o Espírito Santo que transforma. Glória a Deus, aleluia. Se o Espírito Santo de Deus estiver na vida de alguém verdadeiramente, ele transforma o homem, não é mais o mesmo. Então nós temos que tomar cuidado, porque nós viramos obstáculos quando nós fazemos isso, colocamos a doutrina acima da palavra de Deus. E tem muitas congregações fazendo isso. Muitos irmãos que acham que santidade é se excluir do mundo. Santidade não é isso. Santidade é você continuar no mundo, mas não se sujar no mundo. Nós viramos obstáculos também quando colocamos a obra de Deus acima do Deus da obra. A Bíblia, irmão, relata o milagre que Cristo realizou em um dia de sábado. Porém, aquilo que Jesus fez não foi bem visto para os homens da lei, os fariseus e escribas. Esses homens colocaram a obra de Deus acima do Deus da obra. Mateus 12, versículo 10 a 14 diz: olha só o que eles fizeram. Estava ali um homem com a mão atrofiada, procurando um motivo para acusar Jesus. Eles lhe perguntaram: é permitido curar no sábado? Ele lhe respondeu: qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair no buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então ele disse ao homem: estende a mão. Ele estendeu e ela foi restaurada e ficou boa com a outra. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderia matar Jesus, irmão. Olha o que a religião faz. O sábado não era esse propósito aqui do sábado. E até hoje temos igreja adventista de Bom Dia que ainda não entendeu para que é o sábado. Porque o sábado, a tipologia, aponta para Cristo. Cristo é o verdadeiro descanso da nossa alma, é Cristo. Das nossas obras, é Cristo. O descanso está em Cristo, não é no dia. E até hoje, pessoas dizem: se você não guardar o sábado, vai para o inferno. Se você não guardar o sábado, você está condenado. Até hoje, essa igreja diz isso. Não entendeu? Então nós temos que tomar cuidado para não colocar a obra de Deus acima do Deus da obra. Eu passei por uma situação que a minha esposa é testemunha. Eu estava um dia em Barueri, na casa do amigo meu, e era um domingo de Santa Ceia. Eu fui para lá com o intuito de ir para a casa dele. Quando desse 2 horas da tarde, vim embora para ir para o culto de Santa Ceia. Porém, chegando lá, Deus abriu a porta do evangelho, pastor. O filho dele nasceu. Ele queria apresentar o filho dele na igreja. Falou: como você está aqui? Tem uma igreja do amigo meu, aqui próximo. Ele me chama direto. Eu senti de lá hoje porque você está aqui. Falei: então vamos, irmão. Vou para casa pegar o terno e nós vai lá apresentar seu filho. Era uma ovelha. Liguei para os pastores, a qual fazia parte antes. Relatei a situação. Sabe o que o pastor falou? Você tem que vir para o culto aqui hoje. Falei: pastor, é 3 vidas, 3 almas. Eu estou levando uma congregação aqui próximo. Não, você tem que vir para aqui. Falei: não, eu estou levando 3 almas. É 3 vidas. E eu não fui para Santa Ceia. Eu fui levar as 3 almas lá. E fui punido por causa disso. Aí você vê como um homem tem colocado a obra de Deus acima do Deus da obra. Aleluia, Deus. Não entendeu o que é o evangelho. Não entendeu o que a palavra diz.
Então nós nos tornamos obstáculos quando fizemos isso, irmão. Nós colocamos a obra acima do Deus da obra. Tem muita gente que faz a obra e não conhece o Deus da obra. A prova disso é que num grande dia, muitos vão dizer: fizemos tanto em teu nome, essa parte de mim que eu não te conheço. Então conhecer o Deus da obra é uma coisa, fazer a obra de Deus é outra. Toma cuidado para você não fazer a obra e se esquecer do Deus da obra. Os fariseus estavam assim. Aleluia, Jesus. Versículo 4, irmão, um outro ponto. Nós vamos ver agora um homem que se tornou uma criança. Versículo 4 diz: e correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Na terra de Israel, irmão, um homem, funcionário do governo de Roma, sendo chefe geral de uma coletora de impostos, não era uma atitude bonita isso, ele fazer isso. Mas Zaqueu não se importou, irmão, o que as pessoas iam falar. Zaqueu não se importou com o que o mundo ia dizer. E essa atitude de Zaqueu mostrou humildade. Zaqueu deixou de lado o orgulho e não pensou no que as pessoas poderiam falar a respeito dele. Em Lucas 18, 17, nosso Jesus fala: em verdade vos digo que qualquer que não recebeu o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. O mundo até hoje tem vergonha de Jesus, irmão. Nicodemos tinha vergonha. Nicodemos foi se encontrar com Jesus à noite, para que ninguém olhasse ele. Nós temos que tomar essa atitude, mesmo que parentes, mesmo que amigos, mesmo que pessoas que nos cercam falam: virou careta, você é bobo, indo para a igreja. Não, irmão, não é bobo não. Bobo é quem está no mundo, bobo é quem está servindo ao diabo, bobo é quem está destruindo a sua vida no mundão aí fora. Nós somos sábios, prudentes, porque nós damos ouvidos à palavra de Deus. E nós temos que ficar como criança na presença de Deus. Temos que dar glória a Deus, temos que saltar, temos que louvar o Senhor, porque nós temos que ficar como crianças diante do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. E Zaqueu, irmão, ele subiu numa árvore, irmão. Imagina, um homem de patente alta, pequeno. Jesus está vindo, ele está vendo, não consegue, ele vê uma árvore e sobe naquela árvore, irmão, para ver quem? Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Versículo 5, vamos ver mais uma lição. Um homem que procurava e foi encontrado, irmão. Versículo 5 diz: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém posar em tua casa. Um homem que procurava e foi encontrado. Não foi por acaso Jesus entrar ali dentro de Jericó. Estava marcado na agenda de Deus. Jesus viu Zaqueu como ele viu Natanael embaixo da figueira, e como ele viu a mulher samaritana. Nenhum ser humano, irmão, acha Jesus. É Ele que nos acha. Quem está perdido não é Jesus não. Quem está perdido era eu e você. Foi Ele que me encontrou, foi Ele que te encontrou. Ninguém escolheu Ele não, é Ele que nos escolheu primeiro. É Ele que te escolheu. É Ele que te escolheu. Tu nasceu no ventre da tua mãe. Ele te separou como filho amado dele. Zaqueu era amado por Cristo. Esse encontro estava marcado na eternidade, na agenda de Cristo. Esse encontro estava marcado no calendário de Cristo. Você entrar aqui hoje não foi à toa não. É Jesus que te incomodou lá, trouxe você aqui para ouvir a palavra, ser restaurado, transformado e mudado por Ele. Irmãos, e nada acontece por acaso na nossa vida. O Deus que controla o sol, a lua, as estrelas e tudo, é o mesmo que controla a minha vida e a tua vida. Aleluia. Eu me lembro como hoje, do dia que Jesus me encontrou, 15 de fevereiro de 2017. Estava perdido, cego no mundo, irmão. Mas Jesus me encontrou num culto como esse, sentado na última cadeira no banco de trás. E Deus usa a boca de uma serva dele, aponta o dedo da minha cara e diz: eu te escolhi antes de tu nascer. Eu te escolhi, tu vai me servir.
Faço contigo hoje, igual fiz com Paulo, tira as escamas dos teus olhos, e a partir de hoje tu é meu. Jesus me encontrou, irmão. Jesus me resgatou. Do mesmo jeito que ele fez com a vida de Zaqueu, é o que ele faz com a vida de cada crente, de cada cristão. Jesus, irmão, mostrou para Zaqueu que ele também tinha pressa, era algo urgente, e o dia tinha chegado, a hora era essa, o dia era aquele, não podia mais ser adiado, era a última oportunidade. Jesus estava passando a última vez, depois nunca mais ia passar em Jericó, era o último momento, o ponto era aquele: ou Zaqueu abraçar a oportunidade, ou acabou. Olha o que Jesus diz, ó. Zaqueu, desce depressa, no versículo 5, não poderia mais ser adiado, irmão. Desce depressa, porque hoje me convém posar em tua casa. Um outro ponto, irmão, que esse versículo 5 ensina, é que Jesus quer ter comunhão conosco. Jesus disse, ó, porque hoje me convém posar em tua casa. Nosso relacionamento com Cristo não pode se prender apenas em 3 horas, 3 vezes por semana. Ele quer um relacionamento conosco a vida inteira. Não aqui dentro apenas 3 horas, domingo, quarta ou sexta. Ele quer você a vida inteira. Ele quer um relacionamento diário. Ele quer ter um compromisso com você diário. Quer pegar a tua mão, ele quer estar com você quando você acorda, quando você está no seu trabalho, todos os momentos Cristo quer estar com você. Aleluia. É aquilo que Paulo escreve lá em Romanos 12. Vosso culto racional. Cristo, ele quer que nós estejamos com ele enraizado diariamente, todos os momentos, meus amados irmãos, minhas irmãs. E nós temos que fazer isso toda hora, todo momento. Jesus tem que estar presente na nossa vida. Jesus, ele não quer que você venha no culto no domingo e na segunda-feira esteja sentado na mesa de Satanás, e na segunda-feira esteja sentado na mesa da prostituição. Ele não quer você 3 horas no culto aqui agora e depois, irmão, tá de qualquer jeito. Ele quer uma noiva santa, ele quer uma noiva imaculada, ele não quer uma noiva suja, ele não quer uma noiva prostituta, ele quer uma noiva que se separe para ele, para esperar ele com a trombeta tocar, ele vir buscar a sua igreja. Então ele quer ter um relacionamento, irmão. Versículo 6, a palavra de Deus diz, ó, logo após, quando Jesus fala para Zaqueu, e apressando-se, desceu e recebeu alegremente. Aqui nós aprendemos que Zaqueu, irmão, respondeu ao chamado alegremente. Possivelmente Zaqueu ouviu falar de Cristo. 2 anos e meio de ministério ali de Jesus, a sua fama percorreu todo aquele território. Então aquilo queimava o coração de Zaqueu. Aquilo chamava a atenção de Zaqueu. Mas quem é esse homem? Quem é esse homem que todo mundo fala? Quem é esse homem que onde ele chega a vida é transformada? Quem é esse homem que se tiver um morto ele ressuscita? Quem é esse homem que se tiver um cego ele faz enxergar? Quem é esse homem que ressuscitou Lázaro, que estava 4 dias morto? Quem é esse homem que alimentou mais de 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes? Quem é esse homem que vem fazendo cura, milagre? Quem é esse homem que libertou o gadareno com mais de 3.000 demônios no seu corpo? Quem é esse homem? É Jesus de Nazaré, o grande eu sou, o rei dos reis, o Senhor dos senhores. E ele está aqui no nosso meio, agora no exato momento. E Zaqueu, irmão, se apressou e recebeu alegremente. A palavra recebeu no grego é uma palavra que demonstra uma grande hospitalidade por parte de Zaqueu. Ele recebeu Jesus como era de costume da época receber alguém com a melhor hospitalidade. Podemos ver isso, esse tipo de hospitalidade, lá em Lucas 7, 36 ao 50, onde Jesus é tratado com uma grande hospitalidade com uma mulher pecadora, que lavou até os pés de Jesus com lágrimas.
É aquele caso que estava uma mulher pecadora na casa de um fariseu. O fariseu não trata Jesus com uma boa hospitalidade, e a mulher vem e trata. Aí Jesus fala, irmão, para aquele homem, né? Na época de Jesus, para uma hospitalidade de excelência, era oferecido água para lavar os pés, o fariseu não fez. Era oferecido óleo para ungir a cabeça, o fariseu não fez. E se cumprimentava com um ósculo, que era um cumprimento de um beijo santo. E com certeza Zaqueu realizou essa hospitalidade para Cristo, porque ele recebeu Cristo, irmão, alegremente. Ele não recebeu Cristo porque ele desinteressou, só vai resolver minha vida e pronto, não. Porque quem recebe Cristo alegremente olha para Cristo como Senhor. Aleluia. Não como alguém que só realiza milagre, como um curandeiro. Ele olhou para Cristo como Senhor, aquele que é o dono da vida dele, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ele não recebeu Cristo como um oportunista, como Judas, que só olhava para Cristo com um meio de ganhar dinheiro, um meio de ficar rico. Porque muitas pessoas hoje em dia vêm para a casa do Senhor, quer que Deus cure, restaure o casamento, dê um emprego, cure de alguma doença, mas depois que as coisas estão boas, mete o pé. É, Deus. Porque Jesus fala muito, eu costumo falar sempre, é um noflex, está dentro do armário apenas. Quando dá dor, corre para Jesus, quando a dor passa, deixa Jesus para lá. Jesus quer ser o teu Senhor. Jesus quer ser teu dono. Versículo 7, o texto diz: e vendo todos isso, murmuravam, dizendo: quem entrará para ser hóspede de um homem pecador? Outra lição que aprendemos aqui, irmão: uma multidão perdida ao lado de Jesus, irmão. Essa multidão aqui estava mais perdida do que Zaqueu. Como alguém pode estar mais perdido andando ao lado de Jesus, desfrutando de milagre, desfrutando de cura, desfrutando de tudo, e estava perdido dentro da casa do Senhor, é perdido, andando com Cristo, louvando para Cristo, pegando para Cristo e perdido. Meu Deus. Era essa multidão. A multidão não aceitava, irmão, a salvação de Zaqueu. Vai lá comigo aí em Mateus 20, versículo 1. Você vai ver o que é a graça de Deus. A graça de Deus é tão grande, irmão, que isso é um tapa na minha cara, um tapa na sua cara também, que você vai ler aqui comigo agora. Porque Deus não precisa da sua aprovação, não tem aprovação para salvar ninguém, não. Ele salva quem Ele quer. Ele salva o maior traficante de Carapicuíba e não dá satisfação para você e para mim. Ele salva qualquer um e não tem que prestar satisfação para você e para mim, porque Ele é Deus, a graça é para todos. Aleluia, glória a Deus. Mateus 20, versículo 1 diz: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha, e ajustando com os trabalhadores um dinheiro ou um denário por um dia de trabalho, mandou para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, veja só, ele saiu de madrugada e saindo perto da hora terceira, viu outro que estavam ociosos na praça. Hora terceira, cerca de 9 da manhã. E disse-lhe: ide vós também para a vinha e dai-vos o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e 9ª hora, fez o mesmo. Hora sexta, meio-dia, 9ª hora, 3 da tarde. E saindo perto da hora 10ª, encontrou outros, agora quase 5 da tarde, o dia de trabalho do judeu acabava 6. Encontrou outros que estavam ociosos e perguntou: por que estavam ociosos todo dia? Disseram-lhe: porque ninguém nos assalariou. Disse-lhe ele: ide vós também para a vinha, receberei o que for justo. E aproximou-se a noite. Diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 10ª, receberam cada um denário. E vindo, porém, o primeiro, cuidavam que havia de receber mais. Mas do mesmo modo receberam um denário cada um.
e recebendo murmuraram contra o pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam só 1 hora, e tu igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia? Mas ele respondendo disse a um deles: amigo, não te faças justiça, não ajustaste tu comigo o dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão primeiro, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Isso aqui mostra a graça de Deus, irmão. Não tem aquele ladrão na cruz que foi salvo no último minuto? Eu e você vamos ter que trabalhar muito, irmão, na obra do Senhor. Ele foi salvo no último minuto, viveu a vida na imoralidade, tudo que é jeito, na mesa da UTI, mano, simbolizando aqui, a mesa da UTI, faltando 1 hora para morrer, chega nós lá, faz o apelo, aceita Jesus, e nós vamos ter que brigar até o último, 30 anos na obra do Senhor, e vamos ganhar a mesma salvação. Deus é injusto? Não. A graça de Deus, irmão, é isso. A graça de Deus é isso. E esse povo aqui estava com raiva, mas por que vai salvar esse homem aí? Isso é imoral, não presta não, tem que ir para o inferno. Murmuraram, se murmurar aqui é ficar irados, irmão, ferozes, reclamando, discípulos, pessoas que outra hora tinham uma vida imunda também, que estavam medindo como se o pecado era inferior ao do outro. E eles murmuram, porque Zaqueu era detestado e odiado por muitas pessoas, irmão. Zaqueu estava perdido, mas a multidão estava mais ainda. E esses dias, irmão, eu vi a publicação, não vou citar o nome dele aqui, de um pastor muito conhecido, tem mais de 1 milhão de seguidores. Ele escreveu assim na sua rede social, olha só: toda feminista é um cemitério ambulante, piores que sepulcros caiados, pintados de branco. Os sepulcros eram bonitos por fora, apesar de ter apenas ossos por dentro. Já a feminista, ele botou legenda. O que é feminista? Tem umas mulheres que defendem ideologia da esquerda, ideologia que contra os princípios bíblicos. Só que ele escreve isso aqui, dizendo que as mulheres eram feias, não prestavam, esse tipo de coisa aí. Me pergunto, Jesus falaria isso? Jesus falaria isso para essas pessoas, mesmo com idade diferente? Não, irmão. Isso não é atitude de um cristão. Isso serve para mim também, para você também. Porque muitas vezes nós queremos sentar num banco como juízes para determinar quem merece salvação e quem não merece, sendo que a salvação está na mão de Deus. É Ele que decide quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. E nós não podemos fazer isso, irmão, porque Jesus, Ele não faz acepção de pessoas. Jesus, Ele veio para salvar, não interessa quem é a pessoa. A graça é para todos. E nós temos que tomar cuidado, porque a palavra hipócrita, irmão, que Jesus usou diversas vezes na Bíblia, nunca foi direcionada à mulher samaritana, não foi direcionada à mulher pega em adultério, não foi direcionada ao paralítico de Betesda, não foi direcionada a ninguém que ele curou. A palavra hipócrita, todas as vezes na Bíblia, é direcionada a pessoas que se dizem cristão, ter fé em Deus. Porque a palavra hipócrita é um significado que significa ator. Ele demonstra uma coisa, mas na prática não é outra. Os fariseus eram hipócritas. Na teoria eram limpos, mas na prática eram demônios, irmãos. Então tem muita gente no meio assim. Tem muita gente que é ator. Uns que muitas vezes a gente acha que é grande diante de Deus, não passa de nada, é pequeno. É hipócrita. Fariseu. É igual a frase do Lutero, que ele diz que uma prostituta num bordel está em melhor condição do que alguém que está na casa do Senhor desviado dentro da igreja. Porque uma prostituta no bordel, ou um homem ímpio que nunca bebeu da água da vida, ele está mais inocente do que aquele que está na congregação, tocando nas coisas do Senhor e vivendo como Satanás. Nunca na
nasceu de novo, nunca mudou de vida, nunca teve transformação. Então, sabe aquele jovem que era na biqueira, que nunca ouviu a palavra de Deus, que está vendendo droga? A graça pode alcançar ele, a graça pode salvar ele, a graça tem poder de resgatar ele. Mas nós temos que tomar cuidado para entrar com essa multidão aqui, ó. Os fariseus estavam assim, murmurando nos outros, achando que estava salvo, estava perdido, já faz tempo caminhando para o inferno. Versículo 8, irmão, acompanha comigo. E a Bíblia diz que após o povo murmurar, levantou-se Zaqueu e disse ao Senhor, a Jesus, ó, Senhor, olha aqui, olha para Jesus, não como qualquer pessoa, ele chama de Senhor, mostrando que Jesus era o dono dele. Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Aqui nós vamos ver evidências da salvação de Zaqueu. Primeira evidência, irmão, ele levou Jesus para dentro de sua casa. Lucas 19:6 mostra, e apressando desceu e recebeu alegremente. Ele levou Jesus para dentro do lar, da sua casa. A primeira evidência da salvação é uma pessoa que pode ser vista, irmão, é dentro da sua própria casa. Podemos ver isso também com o ex-endemoniado de Gadara. Lá em Marcos 5:18-19 diz, ó, quando Jesus entrou no bar, o homem que tinha sido possuído por demônios implorou para ir com ele. Jesus, porém, não permitiu e disse, volte para a sua casa e para a sua família e conte tudo que o Senhor fez por você e como ele foi misericordioso. Quem nasceu verdadeiramente, irmão, dá testemunho da sua própria casa. A primeira pessoa que vão ver a sua transformação é a sua esposa ou marido, é os irmãos, é a mãe. São as primeiras pessoas que veem que a pessoa realmente mudou de vida, foi transformado. Zaqueu levou para dentro de casa Jesus, irmão. E Jesus quer habitar conosco na nossa casa, no nosso lar, no meio dos nossos. A segunda evidência, irmão, de Zaqueu, da sua salvação, foi o desapego com as coisas do mundo. Lucas 19:8 diz, ó, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, irmão. Zaqueu, ele amava a riqueza, o poder que o mundo dá. Mas todo aquele que nasce de novo, irmão, tem que se libertar disso, irmão. Não adianta, tem que se libertar. Mateus 6:24 diz, ó, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não pode servir a Deus e a Mamon. O que é Mamon? Significa tanto dinheiro em sentido restrito, quanto as posses em sentido amplo. Essas posses são tudo aquilo que tem preço, ou tudo aquilo que o ser humano possui, além do seu corpo e da sua vida. O cristão tem que se libertar disso, das coisas mundanas, do amor ao dinheiro, ao amor ao mundo. Paulo fala disso, irmão, 1 Timóteo 6:17-19 e 1 Timóteo 6, versículo 9 ao 10. Só que tem uma terceira evidência da salvação de Zaqueu: a mudança do caráter, a transformação, a morte do velho homem, o nascimento do novo homem. Você vê, ó, Lucas 19:8, se alguma coisa tem defraudado a alguém, o restituo quadruplicado. Zaqueu, irmão, desviou muita coisa de muita gente inocente, pisou nos menos favorecidos, ganhou muita propina pelos cambalaches que ele fazia, adulterou, simbolizando muita nota fiscal, aceitou muitas notas frias, tudo isso para aumentar sua riqueza. Zaqueu fez muito gato para ganhar dinheiro. Zaqueu, ele sofria de uma doença, irmão, conhecida aqui no Brasil, sabe como? Famoso jeitinho brasileiro. Se você aceitou Jesus, você tem que se libertar do famoso gato, tá? Gato na internet, gato em luz, negocinho de cambalache para sair ganhando aí um monte de coisa, tem que ser liberto disso. Aleluia. Muita gente aponta o dedo lá para os governantes, mas a falta de caráter está aqui no meio da sociedade, aqui no meio, ó. Pessoas que querem ganhar em cima dos outros, quer fazer gato, quer só empresta para arrancar dinheiro do próximo com juros. Isso não é atitude de cristão, não. Se Jesus libertou, liberta disso também. Zaqueu vivia disso, de jeitinho brasileiro.
para ganhar nas custas dos outros, nas desgraças dos outros. Zaqueu ganhava, mas quando Jesus o encontrou, mudou essa atitude de Zaqueu. Glória a Deus. Acabou, morreu. E Jesus faz isso. Cristão não pode comprar coisa roubada de ninguém, não, irmão. Não tem nota fiscal, não caiu do caminhão, manda tua alma para o inferno. Tem um fulano que eu conheço, que chegou a mim e falou: eu estou ganhando R$300 por semana. Mas como assim? Para me adulterar combustível do trabalho. Falei: esses R$300 aí que estou te pagando, vai botar tua alma no inferno. Então toma cuidado, tem muita gente com um jeitinho. Esse jeitinho aí vai botar muita alma no inferno. Porque o que rouba R$1 para o que rouba 1 milhão, mesma coisa, irmão. Para Deus não muda. Esses dias mesmo Deus abençoou, consegui pegar no carro, fiz um consórcio, e veio um fulano enviado pelo diabo na porta da minha casa me chamar. Fiquei sabendo que você vai casa de consórcio. Tem um esquema aí que você consegue pagar bem barato, 20 mil, você pega um carro 70 mil aí, ó. Ou de 100 mil se você quiser. Meu Deus! Falei: não quero não, isso não me interessa não, irmão. Fique em paz, isso não me interessa não, estou fora. Eu quero as coisas certas, porque as coisas certas vêm para nós, que é Deus que está dando. Mas o diabo dá, vai fácil e vai fácil. Então Zaqueu, irmão, vivia nesse negócio de jeitinho. Era gato para cá, gato para lá, alterando nota e ganhando dinheiro nas coisas dos outros. Mas quando Jesus encontrou, foi uma evidência clara, transformação na vida dele. Aleluia. Versículo 9, vai comigo aí, o texto diz, ó, ele diz a Jesus: hoje veio salvação a esta casa, porque também esse é filho de Abraão. A atitude de Zaqueu foi evidência da transformação, irmão, desse homem. E Jesus confirma a salvação de Zaqueu, dizendo: hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. A multidão diz, ó, que a multidão disse de Zaqueu, né? Lucas 19:7. Quem entrará para não ser hóspede desse pecador? Porém Jesus diz: hoje veio salvação a esta casa. E algo você tem que aprender: Zaqueu não foi salvo porque devolveu dinheiro desviado, ou porque fez boa caridade dando metade dos seus bens aos pobres. Zaqueu foi salvo porque creu naquele que Deus enviou ao mundo, Senhor Jesus Cristo. Porque a salvação não é alcançada por obras, a salvação é alcançada por Cristo. Aleluia! Quando Zaqueu teve essa transformação, há evidência clara que ele foi transformado pelo poder regenerador do Espírito Santo de Deus. Cristo encontrou ele, irmão. Se alguém encontra Cristo, não permanece mais o mesmo homem. Aleluia. Se alguém encontra Cristo, ele anda com a certidão de óbito no bolso. É transformação, mudança. A evidência de alguém que está transformado é a briga contra o seu próprio eu. Ah, nunca mais vai pegar? Pode errar sim, pode pegar sim. Porém, você não permanece mais na lama. Vai vir desejo errado, vai vir pensamento errado, vai vir. Porém, você vai brigar contra o sou eu. Muitas das vezes o velho homem vai querer aparecer, vai aparecer, aparece comigo, aparece com todo mundo aqui, o velho homem. Como Martinho Lutero falou, eu achei que o maldito tinha morrido no dia do batismo, mas eu aprendi que todo dia tem que matar ele de novo. Aleluia. Todo dia nós temos que matar velho eu, velho homem que habita dentro de todo ser humano. Glória a Deus. E Zaqueu foi transformado. Jesus confirma a salvação de Zaqueu. No versículo 10, último versículo, Jesus agora confirma o propósito da sua missão. Jesus diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aqui nós vamos ver, irmão, a missão e o propósito de Jesus. Primeiro, buscar. Jesus, ele veio buscar toda a humanidade. Ele buscou o cego Bartimeu, pobre, sem nada a oferecer. Ele buscou Zaqueu, um homem rico materialmente. Ele buscou Nicodemos. Ele busca todos e ainda continua buscando o nosso meio, irmão. É Ele que busca, é Ele que me achou, é Ele que te achou. Quem daqui escolheu achar Jesus? Ninguém, irmão. Ele que veio ao nosso encontro. Ele veio salvar. O propósito de Cristo não é dar casa e carro para ninguém. O propósito de Cristo não é dar bem material para ninguém. O
O propósito de Cristo é transformação. Casa, carro, emprego, isso é demais coisas. O propósito maior é Cristo. É a salvação dada a nós. E isso a multidão de João 6, versículo 24 e 27 teve que entender. O texto diz assim: não. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando no outro lado do mar, disseram: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse: na verdade eu vos digo, que me busca não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a esse o Pai Deus o selou. Então é a salvação, irmão. Muita gente está igual essa multidão aqui, ó, comeu pão e peixe, porque quando tinha pão e peixe estava todo mundo feliz, estava todo mundo querendo Jesus. Mas quando Jesus engrossou o caldo da mensagem, falou: é preciso se alimentar de mim, é preciso renunciar, se apartou. Começou por discípulos indo embora. Jesus olhou para a cara dos outros e falou: queres vós ir embora também? Aí Pedro toma a palavra e diz: para que iremos? Só tu tem a palavra da vida eterna. Porque o propósito da cruz de Cristo é salvação da nossa alma. O Evangelho hoje em dia está mostrando o Evangelho que diz assim: venha encontrar a sua cura, venha encontrar a sua solução, venha encontrar a sua porta de emprego. É que eu ponho disso, daquilo, esse irmão. Isso atrai interesseiro. Jesus prometeu alguma coisa para Zaqueu? Não. Desce, porque hoje me convém pousar na tua casa. É salvação, é libertação. Essa é a mensagem do verdadeiro Evangelho. Aleluia. Outro propósito, irmão, é que Jesus ia buscar o que se havia perdido. Toda a raça humana estava perdida. Romanos 3,23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isaías 53,6 diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviado pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E é impossível ler essa palavra de Zaqueu como Jesus buscou esse homem e não nos lembrarmos da ovelha perdida, a qual as crianças louvou aqui, que está lá em Lucas 15, 4, 7. Olha o que o texto diz: qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontrar, colocará alegremente sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegre-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhe digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Aleluia. Jesus, irmão, Ele que nos procurou, Ele que nos achou. Esse mesmo Jesus é o que está aqui hoje, nesse exato momento, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Se coloca de pé, meus irmãos. Vou orar para finalizar. Aleluia. Saiba que Jesus, irmão, Ele te procura. Ele procurou. Não sei se tem alguém aqui hoje que estava fora do caminho do Senhor, mas Jesus te procura. Jesus te dá uma oportunidade hoje para você fazer a nova aliança com Ele novamente. Amém? Vamos orar. Pai amado, Pai querido, em nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quero a Ti, Pai, te agradecer por essa rica oportunidade, Pai, de pregar a Tua palavra, as Tuas boas novas, Pai. Que o Teu nome seja glorificado, exaltado e louvado no meio dos Teus filhos e das Tuas filhas. Que o Senhor, Pai, continue buscando os perdidos que estão no mundo, Senhor. Que o Senhor continue resgatando almas que estão perdidas, Pai. Que o Senhor continue trazendo para a Tua casa, para o Teu aprisco, as almas qual Tu escolheste antes da fundação do mundo. Senhor, abençoa essa congregação, abençoa o departamento de missão, abençoa o pastor, abençoa cada alma, cada vida que está aqui dentro, e traz vidas, traz almas para cá, Pai. No nome de Jesus, amém. Amém, igreja. Deus, aleluia. Tem alguém que quer encontrar Cristo, meus amados irmãos? Tem alguém que quer aceitar Jesus Cristo? Vem até aqui na frente, o pastor irá orar por você. Aleluia, Deus.